Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, retornando para mostrar esse livro japonês da Asahi Gráfico, The Mexico City Olympics, que documenta os Jogos Olímpicos de 1968. Alexandre Carvalho, Projeto Bendip, returning to show you this Japanese book, Japanese magazine, The Mexico City Olympics, and show you this wonderful work by Japanese publishers. Que o livro começa diferente, né? A forma dos livros japoneses é diferente. Aqui a cerimônia de abertura, desfile das nações, aqui a prova de 100 metros, Jim Hines baixando dos 10 segundos. Aqui mais provas, aqui o pódio dos 200 metros, o Black Power do Tom Smith. Mais competições, o salto com vara, largada dos 100 metros, o Mia Taios dos Estados Unidos, o salto em altura, o Richard Fosbury. Aqui o salto em distância, grande resultado do Robert Beeman, quebrou o recorde mundial com 8,90 m. No salto triplo, Viktor Saneyev, conquistando a primeira de suas medalhas de ouro. A pista, Lee Evans, campeão dos 400 metros, Mamu Old vencendo a maratona. Então aqui temos vários momentos desses Jogos de 68. Margita Gummel no arremesso de peso. O Randy Matheson dos Estados Unidos também foi o campeão no arremesso de peso. Aqui a marcha de 50 km, Christoph Hone foi medalhista de ouro. Aqui a vitória na prova dos 5.000 metros, aliás 10.000 metros, Naftali Temu do Quênia, competidor japonês. Viktor Saneyev, campeão do salto triplo, representante do Japão no lançamento do martelo. Angela Nemeth, vencedora do dardo feminino da Hungria. O Yanis Lucis, da União Soviética, no dardo masculino. E Alfred Orter, Estados Unidos, lançamento de disco, conquistando sua 4ª medalha olímpica de ouro. Cole Besson vencendo a prova de 400 metros. Irena Shevchinska, campeã dos 200 metros. Aqui o Tom Smith vencendo os 200 metros, baixando de 20 segundos. E o David Hemery, campeão dos 400 com barreiras. Tirando, né? Acabando com a hegemonia norte-americana. Outros momentos aqui. Ralph Dobell, vencedor dos 800 metros. Richard Fosbury, com Fosbury Flop, campeão do salto em altura. E a Viorica Viscopoleanu, da Romênia, campeã no salto em distância. Muito boa a revista. Documenta bem os jogos, né? Aqui o Willie Davenport, campeão dos 110 metros com barreiras. Uma representante do salto em altura, parece não ser a Miroslava Ryskova, da Tchecoslováquia, foi campeã. Uma atleta japonesa, aqui, aliás, chinesa. Possivelmente aqui a prova dos 100 metros com 80 com barreira, que a Maureen Card derrotou a representante chinesa. A prova dos 3.000 metros com obstáculos. Aqui que tivemos a vitória do Amos Biwott à frente do Benjamin Kogo. E a prova de 5.000 metros com o Mohamed Kamoud conquistando a medalha de ouro à frente do Naftali Temu. Aqui o Kipchoge Keino, que foi campeão dos 1.500, e atrás o Ron Clark, antigo recordista mundial, que passou mal, não conseguiu um bom desempenho. Outra página agora
Outra página aqui com o Billy Tomey, campeão do decathlon. O revezamento 4x100, os Estados Unidos passando Cuba. E aqui o Kipchoge Keino, campeão dos 1.500 metros. Agora, competidores passando mal por causa da altitude. E aqui a foto, né, que demonstração do Black Power, Tom Smith no pódio, com o Peter Norman da Austrália aqui, ó, Peter Norman, Tom Smith e John Carlos. Quando o Norman morreu, o Carlos e o Smith carregaram o caixão dele lá na Austrália. Norman sofreu grandes problemas por causa de ter concordado em apoiar os norte-americanos na causa deles. Aqui outros competidores. O Beamon, quando quebrou o recorde mundial do salto. Aqui outro representante, que acho que é o Tom Smith. E aqui os 400 metros, o Lee Evans, comemorando aí sua vitória nos 400 metros, um pódio integral dos Estados Unidos. Os japoneses ganharam medalha, eu não lembro, foi o Kimihara que ganhou medalha nos Jogos de 68 na maratona. Aqui o Mamo Wout, vencedor da maratona, prova que o Abebe Bikila havia vencido 2 vezes anteriormente. Mais um pódio aqui, o maratonista do Japão conquistou a medalha. Aqui o japonês. Aqui. Representante do japonês, agora eu não lembro se é o Kimihara. Estou só mostrando essa revista, que é uma forma, é o ponto de vista japonês, né, dos Jogos Olímpicos de 68. Que Japão, Tchecoslováquia, vôlei masculino, que teve a vitória da União Soviética. Aqui mais competidores, mais jogos do Japão, no vôlei masculino. Aqui o vôlei feminino, as soviéticas, aqui as japonesas jogando com as tchecas, mas o título aqui também ficou com a União Soviética, e a União Soviética comemorando, e as soviéticas no pódio, comemorando aí a conquista da medalha de ouro, já que em 64 a vitória havia ficado com as japonesas. Aqui a foto colorida do jogo União Soviética e Japão, Japão de abóbora, né? A União Soviética de vermelho. E as competições de ginástica, a grande Natalia Kuchinskaya, da União Soviética, que foi campeã na trave de equilíbrio. Uma das grandes ginastas desses jogos, ao lado, né, da Vera Tchaslavska, da Tchecoslováquia, só que a Tchaslavska muito à frente das soviéticas nesses jogos. Aqui de novo, a Tchaslavska competindo, representantes da União Soviética e da Tchecoslováquia. Deixa eu escurecer um pouco mais para ficar melhor. Aqui a Tchaslavska, aqui a Kuchinskaya. A União Soviética ganhou 3 de ouro no feminino e a Tchecoslováquia ganhou 4 de ouro. Aqui um ginasta japonês, possivelmente. Aí não sei quem que é esse ginasta japonês, não. Mas aqui o grande Sawao Kato, campeão do individual geral. Aqui o grande Sawao Kato saindo da barra fixa, argolas, cavalo com alças. Mais uma aqui. Esse daqui parece o Kenmotsu. Eis o Kenmotsu. E aqui o grande soviético Mikhail Voronin. Ganhou 7 medalhas nesses jogos. E conseguiu ser assim um ponto de equilíbrio, né, para a União Soviética em relação ao Japão. Algo que não ocorreu em 72, quando o Japão ganhou 16 medalhas e os soviéticos apenas 6.
Aqui o grande Akinori Nakayama conquistou 4 medalhas de ouro nesses jogos, campeão na barra fixa, nas paralelas, nas argolas e também por equipes. Aqui o grande Akinori Nakayama empatou na barra fixa com o soviético Mikhail Voronin. E aqui o pódio, né, da prova feminina, aqui as soviéticas. E aqui a tcheca, né, a Tchaslavska, Vera Tchaslavska. E aqui as outras, a Turicheva, Voronin na frente. E aqui à frente parece a Kuchinskaya. Eu confundo muito a Kuchinskaya com a Petrik. E japoneses e soviéticos no pódio. Aqui os japoneses, ó. Tsukahara, o Kato aqui no fundo, ó. Só o Kato. Aqui o Diomidov, Klimenko, Voronin. E soviéticos e japoneses. Mais pódios aqui. Os japoneses realizando o salto. Outro pódio aqui, Voronina e Kuchinskaya aplaudindo a Tchaslavska, grande ginasta desses jogos, e a Kuchinskaya de novo, a belíssima e simpaticíssima Natalia Kuchinskaya da União Soviética. Os japoneses, ganhadores de 3 medalhas de ouro na luta livre e uma na greco-romana. O Japão foi o país com mais medalhas de ouro na luta nesses jogos, repetindo 1964. Shigeo Nakata, Masaki Kaneko, Yojiro Date e Munji Munemura foram os campeões do Japão nesses jogos. Eu queria identificar, né, quais são os japoneses ganhadores dessas medalhas nessas fotos. E mais momentos da luta, com ênfase no domínio dos japoneses. E aqui mais atletas, competidores. Queria ver qual que é esse pódio. É um pódio que tem um atleta, parece que tem da Bulgária, né? Então preciso ver que pódio seria esse. As competições de boxe, a União Soviética com 6 medalhas, 3 de ouro. Os Estados Unidos com 7 medalhas, 2 de ouro. Os Estados Unidos, os maiores medalhistas. E aqui o Valerian Sokolov, da União Soviética, que conquistou medalha de ouro nas categorias mais leves. E aqui mostrando atletas do Japão, o Japão que não teve sucesso nesses jogos. Lembrando que em 64 o Japão conquistou com Takao Sakurai sua única medalha de ouro no boxe até então, a primeira de ouro, né, da sua história. E mais competições, os atletas, momentos de dificuldade. E aqui o grande Leonid Jabotinsky, campeão do levantamento de peso, categoria mais pesada. União Soviética com 3 medalhas de ouro nesses jogos. Os competidores japoneses, o Mohammad Nassiri, campeão do Irã, fantástico competidor iraniano, primeiro campeão do Irã na história do levantamento de peso. Outro fenômeno, Valdemar Bachanovski, campeão nos 67,5 kg, bicampeão olímpico. E o Viktor Kurentsov, campeão nos 75 quilos pela União Soviética. Soviéticos que tiveram com Selitsky, Kurentsov e Jabotinsky suas medalhas de ouro. E aqui o grande Yoshinobu Miyake do Japão, que conquistou a medalha de ouro na categoria mais leve. Não, acho que é 60 quilos. A mais leve foi o Mohammad Nassiri. Aqui, ó, 60 quilos. Conquista do japonês. Aqui os japoneses são irmãos, né? Na verdade,
Yoshinobu Yoshiyuki Miyake. Fica até difícil identificar, né? Saber quem é quem aqui. Mas Yoshinobu Miyake foi um dos grandes levantadores de peso dos anos 60. Ganhador de 3 medalhas olímpicas. Uma de prata ou bronze e 2 de ouro, 64 e 68. E o Dito Chanidze, da União Soviética, com a medalha de prata. Agora o torneio de futebol. O Japão conquistou a medalha de bronze, batendo o México na disputa. Em um torneio que teve a vitória da Hungria, que derrotou a Bulgária na final. Que os japoneses, aqui no jogo contra possivelmente os húngaros, e depois contra o México, o Japão ganhou sua medalha de bronze. Aqui Japão e México, que deu a medalha de bronze para os japoneses. As competições de natação, aqui já é um pouco mais difícil identificar. Aqui o Roland Mattes, 2 medalhas de ouro no nado de costas. Aqui o Usain Borboleta, não sei se foi a Lynn McClements, da Austrália, que conquistou a medalha de ouro, porque a medalha de ouro nos 200 foi a Ag Kok, da Holanda, uma das poucas medalhas que escaparam da natação feminina ao domínio dos Estados Unidos. E outro grande campeão aqui, Michael Wenden, que venceu pela Austrália as provas de 100 e 200 metros nado livre. Aqui o Wenden na chegada dos 100 metros nado livre, Michael Wenden, da Austrália. E aqui competidores do Japão. Japão que não teve destaque na natação em 68, mas em 72 conquistou 2 medalhas de ouro, com a Mayumi Aoki nos 100 metros borboleta e com o Nobukata Taguchi na prova dos 100 metros nado de peito. Aqui outras competidoras. Aqui uma prova de 400 metros, talvez a Claudia Kolbe, dos Estados Unidos, não sei. Os Estados Unidos dominaram as competições de natação feminina. E aqui uma largada da prova aqui do nado de costas. Estados Unidos, 52 medalhas na natação, 21 delas de ouro. Aqui um pódio norte-americano, feminino, preciso identificar esse pódio. A chegada aqui no nado de peito. Não sei se é a prova de 200 metros nado de peito ou de 100 metros nado de peito. 100 metros nado de peito, vitória do Donald Mackenzie, dos Estados Unidos. E nos 200, a vitória do Felipe Munhoz, do México. Aqui, ó, o Felipe Munhoz, comemorando a vitória mexicana. Então, foi uma grande Olimpíada. Foi a maior Olimpíada da história para os Estados Unidos em provas de natação. Grande desempenho dos norte-americanos. Mais competições de natação. Aqui a Đurđica Biedov, da Iugoslávia, venceu a prova dos 100 metros nado de peito. Aqui uma prova masculina, uma largada de um revezamento feminino. As competições de natação. O basquetebol, vitória dos Estados Unidos em cima da Iugoslávia na final, bronze para a União Soviética. As competições de pentatlo moderno, esgrima, hóquei sobre a grama, vitória do Paquistão à frente de Austrália e Índia. O polo aquático, vitória da Iugoslávia. As competições de ciclismo, a França com 4 medalhas de ouro. Destaque para esse aí, ó, Pierre Trentin, ganhou 2 medalhas de ouro. Pier Franco Vianelli, da Itália, venceu a prova de estrada. E os franceses, esses 2 franceses aqui, venceram a prova de velocidade tandem. As competições de hipismo tiveram a União Soviética ganhando a prova individual do adestramento com Ivan Ksimov. William Steinkraus, dos Estados Unidos, venceu a prova de salto. Concurso, acho que Jean Guyot, um francês, venceu o concurso.
competições de remo, a Alemanha Oriental iniciando seu grande domínio no remo, canoagem, vários países dividindo medalhas, Noruega, União Soviética, Romênia, Hungria, Alemanha, as competições de vela também, e o remo aqui, o 8 que teve a vitória da Alemanha, e o 4 com que teve a vitória da Nova Zelândia, e o remo. E aqui uma página fantástica dos campeões olímpicos, né, dos jogos. Aqui os campeões olímpicos de todas as provas. Aqui vários campeões olímpicos. Interessantíssimo. Aqui, ó. 400 metros, a Cláudia Kolbe nos 400 metros, a Milena Dudkova da Tchecoslováquia nos saltos ornamentais, soviéticos na luta, ó. Aqui, ó, aqui na luta, o Roman Rouá, Alexander Medvedev, Boris Gurevich, os 3 representantes japoneses, né, o Nakata, o Etaki, Kaneko, os campeões de levantamento de peso, ó, Carlo Kangasniemi, Kurentsov, Selitiski, que não parece o Selitiski, seria o Selitiski, mas não parece. Miyake, Basanovski, o Muhammad Nassiri, aqui o Nakayama, Kinori Nakayama, ginasta, as 2 fotos aqui, George Foreman, do boxe, Sokolov do boxe. Então tem vários campeões aí da Jim Hines, Tom Smith, Lee Evans, Ralph Dobell. Olha que interessante aqui o atletismo aos 100 metros. O Jim Hines, Tom Smith, Lee Evans, Ralph Dobell, Kipchoge Keino. Cadê os 5.000? Aqui, ó. Gamold, Temu, Wold, Golubinich, Ron. 110 com barreira, o Willie Davenport, David Emery, Amos Biwott, aqui do salto. Esse aqui eu não sei quem que é. Era para ser o Robert Shigren, do salto com vara. Robert Beamon, Richard Fosbury, Victor Saneyev, Randy Madison do peso, Al Walter do disco, Zivotsky do martelo, Lucis do dardo, dos revezamentos americanos, Toomey do decathlon, Childs dos 100 metros, Chevinska 200, Besson 400, Manning, Estados Unidos 800, aqui a Card, os 80 com barreiras, a Reskova do salto, Viscopoleanu, Gummel, campeã aqui a Nemeth, não, Manoliu, né? Manoliu, Nemeth, o revezamento, Becker, da Alemanha Ocidental, a natação, ó, Mike Wenden, 200 e 100, 200 livre, aqui o, como é que fala? Michael Burton, 400 e 1500, sem borboleta aqui o Donald Mackenzie, Felipe Munhoz, Carl Robbie, sem borboleta, eu não lembro quem ganhou sem borboleta. Douglas Russell. Foi o Doug Russell dos Estados Unidos, o Carl Robbie venceu os 200 borboleta. Aí aqui, os 100 e 200 costas,
a vitória do Roland Mats, 200 e 400 medley Charles Hickox, 400, 800, 400 e 800 era para ser o Michael Burton, que são os revezamentos. O Klaus de Biase na plataforma, o Bernie Wrightson, aqui a Jan Henne, campeã dos 100 metros, os 200 aos 800 a Deb Meyer, os 100 peito Jurdica Bedov, 200 peito a Sharon Wishman dos Estados Unidos, a Lilia Watson, Lima Clements e Ada Koch, Kay Hall, Lilian Watson, a Cláudia Kolb, revezamento, Milena Dutkova, a outra americana, não lembro quem que é a americana campeã dos saltos. E aqui os japoneses da luta, aí o búlgaro, os soviéticos, aí começa a greco-romano, o Petar Kirov da Bulgária, o Roman Huruá da União Soviética, aqui outro japonês, aqui o Steven Kozma, e os boxeadores. Interessantíssimo essa lista, essa relação dos campeões olímpicos. E mais campeões olímpicos aqui, ó. Os campeões olímpicos do tiro, aqui do hipismo, aqui os alemães, campeões do adestramento por equipes. Cadê? Campeões do adestramento por equipe. Reino Unido, campeão, acho que no concurso por equipes. Ciclismo. Holanda, campeã na estrada por equipes. Pierfranco Vianelli, individual. Aqui o pessoal do tiro, Peter Konk. Não sei se é o Peter Konk da Alemanha, não é Peter Konk. Jan Kurka, Checoslováquia. Grigori Kosicki da União Soviética. Gary Anderson dos Estados Unidos. Tem aqui um pessoal do tiro, esgrima, que o ciclismo, Pierre Trentin, ó, Pierre Trentin, Daniel Morellon, Tandem, Daniel Rebillard, Jerzy Pavlovski, George Kuchar, que vários campeões da ginástica. Aqui, ó, vários campeões do remo e da canoagem, do hóquei, o quadro de medalhas. Essa revista japonesa, fantástica, muito boa, a revista japonesa. Aí, ó. Pronto. Curioso que vê do outro lado, né? Pra ver, é assim que vai abrindo. Precisava arrumar essas páginas aqui, mas preciso ver como. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. E daqui a pouco um novo vídeo.